Esse assunto aqui é bem sério. Eu quero que você atente para essa reportagem, porque o Dia dos Namorados está chegando, inclusive, e nós precisamos falar que nem todo relacionamento é saudável. Existem muitos relacionamentos abusivos. A agressão física não é definitivamente a única forma de violência contra as mulheres. A violência psicológica, sexual, patrimonial, todas elas são consequências desse relacionamento abusivo. Uma parcela das vítimas sequer sabe que está nesse relacionamento, não tem dimensão do que está vivendo. A gente chama atenção porque a grande maioria são mulheres que vivem essa relação. São as mulheres que são vítimas. Mas eu preciso chamar a atenção também que muitos homens também sofrem violência. Muitos homens também passam por relacionamento abusivo. É uma minoria, mas não é porque é minoria que não existe. Então você assiste essa reportagem, ela foi feita baseada, é claro, na nossa maioria, que são mulheres que são vítimas, mas se você for homem e sofrer violência também, você pode identificar aí os sinais e cada um vai assistindo com o seu olhar. A reportagem completa agora, Vinícius Mecenas. Põe na cena. Qual o limite de um relacionamento? Existiria, portanto, um limite a ser colocado na relação afetiva entre duas pessoas que estão em comunhão conjugal? O amor, o carinho, afeto e a paixão são sentimentos que normalmente regem uma relação saudável. Mas antes é preciso ter sabedoria e responsabilidade afetiva, para que tudo isso não se transforme em dor e tristeza. O número de violência e feminicídio tem aumentado gradativamente e aterrorizado famílias que sentem na pele a dor da dúvida e do medo. Mas o que motiva uma pessoa a agir de forma tão cruel? A dinâmica do abusador é uma dinâmica perversa, é uma dinâmica de manipulação, onde ele, estamos falando aqui mais do casal hétero, né, que é o foco, principalmente aquilo que vai como um processo desencadeando numa violência doméstica contra a mulher, contra o gênero, né, feminino e, consequentemente, feminicídio. Então, esse homem acaba trazendo essa mulher para a relação, numa relação de poder, onde ela fica subjugada, subordinada. Cria-se uma dependência emocional também desse homem. Então, essa dinâmica, inclusive, ela não vai mudar por qualquer coisa que essa mulher possa fazer. Porque muitas vezes a mulher pensa, eu vou mudar, até mudar no sentido do que ele cobra, né? Porque ele começa a cobrar coisas, fazer desapreciações à mulher, o modo de vestir, aonde ela vai, ela se torna refém. Nada que ela faça vai mudar essa dinâmica perversa desse homem. Segundo essa psicóloga, são várias as formas de agressão, podendo ser física, sexual, psicológica, moral e até patrimonial. Mas antes é preciso que a pessoa identifique os sinais do agressor e da vítima, que muitas das vezes acaba ficando isolada. Os sinais sempre indicam o quê? Aquela relação de poder que o homem, nesse caso, tem com a mulher, onde ela fica cada vez mais presa a ele. Inclusive, uma das coisas é o isolamento. Ele vai tirando essa mulher para as relações, até as relações familiares. Ela vai se afastando desses relacionamentos. E ela vai ficar dependendo da opinião, da aprovação desse homem. Então, ela passa a ser alguém que é realmente dependente, né? Quando a gente fala relacionamento abusivo, não é nada sadio mais, não tá. Então, assim, é importante entender que os relacionamentos, de um modo geral, amoroso, eles precisam, né, ter uma dinâmica sadia. Quando você começa a adoecer por causa de um relacionamento, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que é. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, foi feito um levantamento nos últimos 4 anos sobre os casos de feminicídio aqui em Sergipe. As ocorrências já chegam a mais de 60 mulheres mortas pelos próprios companheiros aqui no nosso estado. Número que chama atenção e que alerta principalmente os órgãos de segurança pública aqui do estado.
Só nestes últimos anos, casos alarmantes chocaram a todos pela crueldade e sangue frio ao tirar a vida da pessoa com a qual havia se comprometido. Mas como ficam as outras mulheres ao viverem em um mundo onde ser quem são amedronta e causa incômodo ao próximo? A psicóloga explica de que forma essas notícias afetam a saúde mental das mulheres. A mulher passa a ficar realmente triste, ela não tem mais prazer até de viver, porém ela continua subjugada a esse relacionamento, ela não consegue sair muito fácil. Dentro de uma perspectiva de um relacionamento saudável, isso não ia acontecer, né? Então, assim, um relacionamento saudável a gente tem que ter um nível de independência mínimo. E essa mulher passa a não ter. Ela precisa de um acompanhamento psicológico para ela despertar também disso, né? Ela conseguir enxergar e conseguir sair dessa situação, mas é bem difícil. Em 2021, um feminicídio que deixou o Sergipe de luto. Um homem matou a própria mulher, que estava grávida de 8 meses. Segundo informações da polícia, o casal morava há 10 dias no bairro Rubalo, na zona de Expansão, quando a polícia foi acionada após gritos desesperadores da mulher, que acabou sendo degolada e encontrada com vários cortes no pescoço. Ela e a criança não resistiram. O homem afirmou ter matado a companheira por conta de traição e logo em seguida foi preso em flagrante. Estrangulada, Maria Ângela de Aquino, de 51 anos, foi mais uma vítima de feminicídio em março desse ano. A mulher foi encontrada morta pelo filho em um condomínio, na zona sul de Aracaju. A vítima foi conduzida para o IML, onde foram realizados exames e constatado que ela foi morta por esganadura. O principal suspeito era seu ex-companheiro, que estava abrigado na residência e havia sido avisado para procurar outra moradia. Segundo a polícia, ele não teria aceitado o término, cometido o crime e fugido logo em seguida. Agora em junho, mais um caso. Dessa vez o de Daniela Lima Cavalcante, de 42 anos. A mulher estava juntamente com seu ex-companheiro, dentro de um veículo em um posto de combustível, aqui na capital sergipana. O homem sacou uma arma e disparou tiros de arma de fogo contra a Daniela, que agonizou e morreu lá no local. O homem foi identificado como Valfran dos Santos. Rapidamente, ele entrou em um outro veículo e evadiu-se do local. O Valfran, na verdade, ele foi para a casa da Daniela, que fica no bairro Aruana, na zona de Expansão aqui de Aracaju. Lá ele ateou fogo na residência. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, foram acionados para irem até o local conter o fogo. Ao chegarem lá, eles prenderam em flagrante o Valfran, enquanto ele tentava se suicidar. Casos que dão medo, tristeza e, sobretudo, a dor da perda das que se vão. Para essa psicóloga, ainda há como reverter um caso de relacionamento abusivo, antes que aconteçam fins trágicos, com tratamentos específicos para o casal. É o acompanhamento psicológico, né? Geralmente a gente tem essa indicação, principalmente para a mulher, tanto o homem como a mulher, como o agressor, como a vítima, mas o tratamento psicológico. Caso exista algum adoecimento mental, né, de alguma ordem, transtornos mentais comuns ou outros que possam desencadear, essa mulher já precisaria também de uma avaliação, às vezes com médico, psiquiatra para ver. Mas isso no primeiro momento não. O primeiro momento é realmente a procura de um profissional da psicologia. Muitas de vocês me perguntam, né, Mariana, se a gente percebe, a partir daí, a parte prática, como é que a gente consegue se libertar? E eu digo para vocês que o autoconhecimento é um processo eterno. Se a gente vai mudando ao longo do tempo, a gente tem que ir nos reconhecendo à medida que vamos mudando.
A gente não sabe definitivamente quem somos. Nós somos influenciados, nós ouvimos coisas, nós pensamos, nós mudamos de opinião. Então, para você sair, de fato, de um relacionamento abusivo, você tem que ter consciência da sua existência, da sua importância, da sua relevância. E muitas vezes isso leva tempo. Muitas vezes a gente consegue ouvir todo mundo falando sobre a nossa importância e a gente ainda assim não consegue enxergar. Mesmo assim, a gente não consegue se libertar daquela relação. É um processo árduo, mas é preciso dizer, é possível. Se você está nessa relação, é possível. E isso é um exercício que muitas vezes começa nas nossas relações sociais de uma forma geral. Você valoriza os elogios que lhe fazem? Quando alguém te elogia, por exemplo, você está com a roupa bonita hoje, você diz, foi baratinho. Já vai se diminuindo, né? Menino, peguei emprestado. Ou então, foi baratinho ali no comércio, foi não sei quanto. Você precisa legitimar os elogios, acreditar no que você é. À medida que isso vai acontecendo, que você vai se enxergando, você não permite nada menos do que você merece. Que você consiga sair logo se você estiver nessa relação abusiva. E repito, não é fácil, mas é possível. É possível. Relacionamento abusivo nenhum determina a nossa vida. Agora confira esse recado da Oriente, Maggia.